Você sente isso no peito antes mesmo de abrir os olhos, nesta sexta-feira de manhã. Uma pressão silenciosa que diz que algo há muito guardado está finalmente pronto para se mover. A espera não foi vazia, mesmo quando parecia silêncio. E o peso que você carregou não é castigo, mas preparação para o que está sendo liberado agora. Você aprendeu a respirar através da incerteza, a continuar se apresentando quando as respostas demoravam e a confiar que a fidelidade importa mesmo quando nada visível muda. Há uma razão pela qual esta mensagem encontrou você hoje, e ela começa com o reconhecimento de que sua estação está mudando de maneiras que você finalmente pode nomear. Se você tem sentido que algo importa, mas não consegue explicar por quê, há um recurso criado para ajudar você a identificar a estação que está vivendo e entender o que ela pode estar formando em você. O calendário secreto dos escolhidos foi escrito para momentos exatamente como este, quando o coração sabe que está em uma transição, mas precisa de linguagem e direção para atravessá-la com clareza. Para acessar o e-book, vá agora ao topo dos comentários e clique no link no comentário fixado. Você não precisa forçar nada hoje, porque a própria consciência que está surgindo dentro de você já é parte da abertura. O que estava coberto está se tornando visível, e o que estava pesado está aprendendo a respirar novamente. Seu corpo lembra o custo dessa espera de forma mais honesta do que seu calendário. Há noites em que o sono se quebra em pedaços e sua mente reprisa conversas que nunca aconteceram, buscando um sinal que você possa ter perdido. Há manhãs em que seus ombros se levantam antes que seus pés toquem o chão, como se estivessem se preparando para uma notícia que nunca chega. Você segura o telefone um pouco mais do que precisa, esperando que uma mensagem explique o que seu espírito já sente. Na cozinha, o café esfria enquanto você encara uma parede, imaginando se está sendo ignorado ou preparado. No trabalho, suas mãos atravessam tarefas enquanto uma voz silenciosa pergunta se este ainda é o caminho certo. Você aprendeu a sorrir quando as pessoas perguntam como você está, mesmo quando a resposta honesta é que você está cansado de não saber o que a espera significa. Isso não é fraqueza, mas o cansaço honesto de alguém que carregou esperança sem um mapa. Esta mensagem não está aqui para dizer que o céu agendou uma recompensa garantida para esta sexta-feira exata, mas para ajudar você a reconhecer o que esta estação pode estar convidando você a entender. Você não está sendo pedido para decodificar cada silêncio como abandono, nem para assumir que cada atraso é uma porta fechada. Você está sendo convidado a distinguir entre espera que está formando você, espera que está encerrando um ciclo e espera que está redirecionando você para algo novo. Você será capaz de nomear a diferença entre medo que fala alto e direção que fala baixo. Você aprenderá a responder com fé e intenção prática, em vez de pânico ou passividade. Você deixará de carregar cada incerteza como se fosse um veredicto sobre seu valor. Esta é a promessa deste momento, não uma mudança mágica, mas uma lente mais clara através da qual ver o que Deus já está fazendo em você e ao seu redor. Imagine esta sexta-feira se desdobrando de maneiras ordinárias que ainda carregam o peso da sua espera. Você acorda antes do alarme, sua respiração superficial, sua mente já escaneando o que pode ser diferente hoje. No banho, uma oração se forma sem palavras, apenas uma abertura silenciosa que diz que você está pronto para receber o que for verdadeiro. Você se veste lentamente, sentindo o tecido contra a pele, que aprendeu a se preparar para o desapontamento. No carro, você pausa antes de ligar o motor, mãos descansando sobre o volante, pedindo discernimento em vez de um sinal. Na sua mesa, uma mensagem chega que não muda tudo, mas parece uma pequena confirmação de que você não é invisível. À noite, você senta com um caderno e escreve uma frase que nomeia o que você não está mais disposto a carregar.
Estes não são milagres dramáticos, mas são os marcadores silenciosos de uma estação que está mudando sob a superfície dos seus dias comuns. Nem todos que esperam estão esperando pela mesma coisa. E é por isso que tantas pessoas se sentem perdidas dentro de estações que parecem similares do lado de fora. Alguns estão sendo preparados para um novo começo, enquanto outros estão sendo conduzidos para um término necessário. Alguns estão sendo redirecionados e outros estão sendo convidados a reconstruir o que foi danificado. A dor que você sente pode não ser um sinal de que você está atrasado, mas de que você está em uma transição que requer mais clareza do que você tem atualmente. Se você tem estado cansado de interpretar cada silêncio como abandono, há uma estrutura que pode ajudar você a organizar sua oração, sua reflexão e seu próximo passo fiel. O calendário secreto dos escolhidos foi criado para ajudar leitores a distinguir entre esses diferentes tipos de espera e responder com mais paz e menos medo. Muitos leitores que chegaram sentindo confusos ou cansados de esperar disseram que o material os ajudou a entender sua estação com mais clareza, organizar suas orações ou parar de interpretar cada silêncio como abandono. Para acessar o e-book, vá agora ao topo dos comentários e clique no link no comentário fixado. Você não precisa descobrir tudo hoje, mas pode começar a nomear a estação em que você está com mais honestidade e menos vergonha. Somente esse nomear mudará como você respira pelos dias que vêm. A primeira oposição a esse reconhecimento não é um ataque dramático, mas uma distração silenciosa que o impede de permanecer com o que você sente. Ela surge como um desejo repentino de rolar a tela, de preencher o silêncio com barulho, de checar mais uma mensagem que possa explicar o que seu espírito já sabe. Ela sussurra que você está pensando demais, que deveria apenas empurrar através, que não há tempo para pausar e ouvir. Ela diz que se algo estivesse realmente mudando, você sentiria mais empolgação e menos cansaço. Ela convence você de que seu cansaço é falta de fé, em vez de uma resposta honesta a uma longa estação de incerteza. Essa oposição não precisa ser derrotada com força, mas com uma decisão simples de permanecer presente com o que é verdadeiro. Quando você sentir a vontade de correr, pode escolher respirar em vez disso. Quando sentir a atração de anestesiar, pode escolher nomear o que está sentindo em uma frase honesta. É assim que a espera começa a se transformar de um peso em uma ponte. Há uma história nas Escrituras de um homem que esperou por anos enquanto uma promessa pairava logo fora de alcance, e seu nome era José. Ele recebeu uma visão em sua juventude, mas o caminho para seu cumprimento foi marcado por traição, escravidão, falsa acusação e prisão. Na escuridão de uma cela, ele poderia ter concluído que o céu o havia esquecido, mas continuou a administrar o que estava diante dele com fidelidade. Ele interpretou sonhos para outros, enquanto seu próprio sonho parecia dormir. Ele serviu em um lugar que parecia um término, sem saber que era um corredor para uma nova designação. Sua vida não é uma cópia exata da dele, mas o padrão é familiar. Uma promessa dada, uma longa estação de ocultamento e uma formação lenta que o prepara para o que você ainda não pode carregar. Quando você se sentir invisível em seu lugar atual, lembre-se de que José também foi invisível, e ainda assim sua espera não foi desperdiçada. Sua sexta-feira não é um dia aleatório, mas um marcador em uma história mais longa que ainda está sendo escrita. Se você ignorar o sinal que está surgindo dentro de você, o custo não é castigo, mas um ciclo repetido que o mantém preso no mesmo lugar emocional. Você continuará a interpretar cada silêncio como abandono, cada atraso como um veredicto, cada porta fechada como prova de que você não é escolhido. Você reagirá a partir do pânico quando uma resposta mais sábia seria pausar e ouvir.
Você tomará decisões baseadas no medo em vez de discernimento, e essas decisões levarão a mais exaustão. Você carregará o peso de estações que já terminaram porque nunca nomeou seu encerramento. Você perderá os convites silenciosos para reconstruir porque está muito ocupado tentando forçar uma abertura. Isso não é uma ameaça, mas um aviso compassivo. A dor que você sente é um sinal, e sinais são feitos para serem ouvidos. Quando você escolhe ouvir, você quebra o ciclo e abre espaço para um novo tipo de movimento. Esta sexta-feira não é uma data mágica, mas é um marcador que o convida a nomear o que você tem carregado e liberar o que não pertence mais a você. Se você sente uma concordância silenciosa com o que está sendo dito, digite 888 nos comentários como uma confirmação simples de que você está presente e prestando atenção. Isso não é um ritual que move o céu, mas um pequeno ato de alinhamento que diz que você não está mais disposto a dormir através da sua própria vida. Depois de digitar, retorne a este momento e deixe que as palavras continuem a encontrar você onde você está. A espera não é seu inimigo, mas a estação que tem formado você para o que vem a seguir. Você não está atrasado e você não foi esquecido. Você está em uma transição que pede mais clareza, e clareza começa com um reconhecimento honesto. A raiz deste conflito não é apenas externa, mas também interna, tecida na maneira como você aprendeu a interpretar a incerteza. Você foi condicionado a acreditar que se algo não é visível, não é real, e se não é imediato, não é para você. Você equiparou espera com rejeição e silêncio com ausência. Você treinou a si mesmo para empurrar através do cansaço em vez de ouvir o que ele está tentando lhe dizer. Esse padrão não é sua culpa, mas é sua responsabilidade desaprender. Você pode começar notando os momentos em que o medo fala mais alto que a paz e escolhendo pausar antes de reagir. Você pode perguntar a si mesmo se uma decisão está vindo do pânico ou de uma sensação silenciosa de direção. Você pode parar de tratar cada incerteza como uma crise e começar a tratá-la como um convite para discernir. É assim que a raiz começa a mudar, não através da força, mas através da atenção fiel. Reconhecimento sozinho não é suficiente, porque você também precisa de uma maneira de atravessar esta estação com intenção prática e clareza diária. Você precisa mais do que um sentimento. Você precisa de uma estrutura que ajude você a traduzir o que sente em ação fiel. Você precisa de um companheiro para os dias em que a espera parece pesada e o caminho parece incerto. É por isso que um recurso como o Calendário Secreto dos Escolhidos existe, não como uma solução mágica, mas como um guia para reflexão, oração e discernimento no meio da transição. Ele ajuda você a identificar se está em uma estação de espera, preparação, encerramento, redirecionamento ou novo começo, e oferece linguagem para responder sem pânico. É por isso que muitos leitores retornam a estas páginas quando entram em uma nova estação, porque encontram não apenas insight, mas uma maneira de caminhar para frente com mais paz. Para acessar o e-book, vá agora ao topo dos comentários e clique no link no comentário fixado. Você não precisa ter tudo resolvido para dar este passo, apenas uma disposição de buscar clareza em vez de permanecer na confusão. Depois de clicar, retorne a este momento e deixe que as próximas palavras o encontrem no lugar onde você está. Sua mente quer raciocinar para sair dessa tensão, analisar cada detalhe até que a incerteza desapareça. Mas seu corpo já está respondendo ao que sua mente ainda não pode nomear, com um aperto no peito, um peso nos ombros, um cansaço que o sono não conserta. Seu espírito sabe que algo está mudando, mesmo quando seus pensamentos não conseguem articular isso.
Isso não é um chamado para ignorar a razão, mas para convidá-la para uma conversa maior que inclui seu corpo e sua testemunha interior. Quando sua mente diz que você está reagindo demais, seu corpo pode estar dizendo que você está finalmente prestando atenção. Quando seus pensamentos dizem para empurrar através, seu espírito pode estar convidando você a pausar e ouvir. Essa integração não é fácil, mas é o caminho para um tipo mais firme de discernimento. Você não está quebrado por sentir essa tensão. Você é humano e está sendo convidado para um tipo mais profundo de consciência. As pessoas e lugares ao seu redor também são parte desta estação, e discernimento não significa isolar-se de todos que não entendem. Você pode honrar seu processo interior sem se retirar dos relacionamentos que importam. Você pode estabelecer limites com ambientes que o drenam sem cortar todos que estiveram presentes. Você pode dizer não a convites que parecem desalinhados sem explicar a si mesmo para todos. Você pode escolher passar mais tempo com pessoas que dão espaço para seu silêncio e suas perguntas. Você pode deixar de lado a necessidade de ser entendido por todos e, em vez disso, focar em ser fiel ao que você sabe que é verdadeiro. Isso não é egoísmo, mas administração da estação em que você está. Você tem permissão para proteger sua paz sem se desculpar por isso. A oposição a esse discernimento é sutil e muitas vezes usa a máscara de urgência, barulho e prioridades menores que o impedem de permanecer com o que importa. Ela surge como um calendário muito cheio, um telefone que nunca para de vibrar, uma agenda que não deixa espaço para pausa. Ela convence você de que, se você desacelerar, ficará para trás, quando, na realidade, desacelerar é a única maneira de avançar com clareza. Ela diz que sua vida interior é um luxo que você não pode pagar, quando, na verdade, é o fundamento de cada decisão sábia que você tomará. Ela mantém você ocupado o suficiente para nunca ter que enfrentar as perguntas que estão surgindo no silêncio. Essa estratégia não precisa ser derrotada com mais esforço, mas com uma decisão simples de criar espaço para o que é verdadeiro. Você pode desligar notificações por 1 hora. Você pode dizer não a um compromisso que parece desalinhado. Você pode sentar em silêncio por 5 minutos e perguntar o que está sendo convidado nesta estação. Esses pequenos atos não são dramáticos, mas são poderosos. Chega um ponto em cada estação de espera em que o ouvinte para de negociar com a verdade e simplesmente concorda com o que está sendo revelado. Para você, esta sexta-feira pode ser esse ponto, não porque a data é mágica, mas porque seu coração está finalmente pronto para parar de resistir ao que já sabe. Você está cansado de carregar incerteza como se fosse sua identidade. Você está cansado de interpretar cada silêncio como um veredicto. Você está cansado de reagir a partir do medo quando uma resposta mais sábia está disponível. Este é o ponto de virada, não um avanço dramático, mas uma decisão silenciosa de parar de lutar contra a verdade e começar a caminhar com ela. Você não precisa sentir empolgação para tomar essa decisão, você só precisa ser honesto. E nessa honestidade, um novo tipo de paz começa a se formar. Imagine sua estação como uma semente que foi enterrada em solo escuro por mais tempo do que você esperava. Ela não foi esquecida, mas formada em um lugar onde ninguém podia vê-la. A escuridão não foi castigo, mas proteção, permitindo que as raízes crescessem profundas antes que o caule jamais alcançasse a luz. Você não podia apressar esse processo, porque uma semente empurrada para a superfície antes do tempo não sobreviveria. O peso do solo não foi feito para esmagar você, mas para moldar você para o que você está se tornando. Esta imagem não é uma explicação perfeita, mas é uma verdadeira. Você tem se formado em ocultamento e o que está surgindo agora é o resultado desse longo e silencioso trabalho. Você não está atrasado, você está no tempo certo para a vida que está sendo preparado para viver.
Dentro dessa imagem, sua formação tem acontecido mesmo quando você não podia vê-la. As noites de incerteza estavam regando o que você ainda não podia nomear. Os dias de cansaço estavam fortalecendo raízes que você não sabia que estavam crescendo. Os momentos de dúvida estavam podando o que não teria sobrevivido na luz. Você não estava ocioso na espera. Você estava sendo preparado de maneiras que apenas o ocultamento pode realizar. É por isso que os sinais superficiais podem ter parecido tão confusos. Você estava sendo formado para algo mais profundo do que uma solução rápida ou uma resposta imediata. A semente não entende o solo, mas o solo entende a semente. E nesse entendimento, um novo tipo de vida está sendo preparado. A oposição dentro dessa metáfora é a pressão para se desenterrar antes de estar pronto, para verificar seu progresso, para forçar uma abertura antes que o caule seja forte o suficiente para sobreviver. É a voz que diz que você está demorando demais, que todos os outros já estão florescendo, que você deve fazer algo dramático para provar que está vivo. Mas uma semente que é puxada do solo muito cedo murchará na luz que ainda não estava pronta para receber. A oposição quer que você abandone o processo, porque não pode controlar a linha do tempo. Ela quer que você troque formação por visibilidade, profundidade por velocidade, administração por desempenho. Mas você não é um projeto para ser apressado. Você é uma vida para ser vivida, e essa vida requer a plenitude da estação em que você está. Agora, nesta sexta-feira, a semente começa a sentir o primeiro movimento em direção à superfície. Não porque o solo mudou, mas porque a formação está completa o suficiente para começar a subir. Você pode não ver um broto ainda, mas sente uma mudança no peso, uma leveza que diz que o tempo de ocultamento está dando lugar ao tempo de revelação. Isso não é uma explosão repentina, mas um movimento constante e silencioso que honra o trabalho que tem sido feito. O caule não força sua saída, ele segue o caminho que foi preparado para ele, e nesse seguir, ele encontra a luz que sempre foi destinada a alcançar. Você não está sendo pedido para empurrar. Você está sendo convidado a subir, e essa subida já está em andamento. Quando você reconhece esse movimento, pode sentir uma concordância silenciosa que quer ser nomeada. Se esta imagem da semente ressoa com o que você está vivendo, digite "estou pronto" nos comentários como uma declaração simples de que você não está mais resistindo ao processo. Isso não é uma frase mágica, mas uma declaração honesta que diz que você está disposto a confiar na formação em que você tem estado. Depois de digitar, retorne a este momento e deixe que as palavras continuem a encontrar você no lugar onde você está. A semente não precisa entender o solo para subir. Ela só precisa seguir a vida que está se movendo dentro dela. E você também pode seguir o que está surgindo em você, sem precisar controlar cada detalhe. Este retorno não é uma performance, mas um retorno para casa à verdade que você tem evitado. A semente não floresce para provar nada. Ela floresce porque é isso que foi feita para fazer. Você não precisa tornar sua estação visível para validá-la. Você só precisa vivê-la com fidelidade e paz. A espera não foi um castigo, mas uma preparação. E o surgir não é uma recompensa, mas uma continuação do mesmo trabalho fiel. Você não é escolhido porque mereceu. Você é escolhido porque é amado. E esse amor tem formado você para o que vem a seguir. Esta sexta-feira não é o fim da sua história, mas um marcador em uma jornada mais longa que está sendo escrita com cuidado. Caminhe para frente não como alguém que chegou, mas como alguém que está finalmente pronto para se mover. Uma prática concreta para os dias que vêm é começar cada manhã com um selo simples de paz antes de tocar no seu telefone. Sente-se na beira da sua cama, coloque suas mãos sobre os joelhos e respire lentamente 3 vezes.
Peça discernimento em vez de um sinal. E convide a paz para ser a lente através da qual você vê o dia. Isso leva menos de 2 minutos, mas estabelece um tom que pode carregá-lo por horas de incerteza. Você não está tentando controlar o dia. Você está ancorando a si mesmo em uma paz que é maior do que suas circunstâncias. Esta prática não é dramática, mas é poderosa e mudará como você se move através da espera. Uma segunda prática é criar uma pausa de limiar toda vez que você se move de um ambiente para outro. Antes de sair de casa, antes de entrar no seu local de trabalho, antes de caminhar para uma conversa que parece pesada, pare por 10 segundos e pergunte o que está sendo convidado neste espaço. Você não precisa ter uma resposta, você só precisa fazer a pergunta. Esta pausa interrompe o piloto automático que mantém você reagindo a partir do medo e convida uma resposta mais sábia a emergir. É um pequeno ato, mas é um ato fiel e o ajudará a administrar sua energia em uma estação que requer discernimento. Você não é obrigado a dar tudo para cada espaço. Você está convidado a dar o que é sábio em cada momento. Proteção nesta estação vem através de limites, não através de mais esforço. Você pode dizer não a convites que o drenam sem explicar a si mesmo para todos. Você pode desligar notificações por 1 hora, definida a cada dia, e deixar o mundo esperar enquanto você respira. Você pode fechar portas que não se alinham mais com a estação em que você está, mesmo que essas portas já tenham sido boas. Você pode mudar seu ritmo para dar espaço para silêncio, oração e reflexão sem se desculpar por isso. Isso não é egoísmo, mas administração, e é a única maneira de preservar a paz que está sendo formada em você. Você tem permissão para proteger o que está surgindo em você, mesmo que isso signifique desapontar pessoas que não entendem. Há uma decisão clara que você pode tomar hoje que mudará como você se move através desta estação. Você pode escolher parar de interpretar cada silêncio como abandono. Isso não significa que você terá todas as respostas, mas significa que você deixará de tratar a incerteza como um veredicto sobre seu valor. Você pode começar a perguntar o que o silêncio pode estar formando em você, em vez de assumir que é um sinal de que você foi esquecido. Você pode responder com fé e intenção prática, em vez de pânico ou passividade. Esta decisão não é um evento único, é uma prática diária e exigirá que você retorne a ela repetidamente. Mas cada vez que você a escolher, sentirá um pouco mais de paz e um pouco mais de clareza. Se esta mensagem encontrou você em um lugar de concordância honesta, deixe seu like neste vídeo ser um amém silencioso, um sim tranquilo, que diz que você não está mais disposto a dormir através da sua própria vida. Isso não é sobre métricas ou apoio, é sobre marcar sua própria presença em uma estação que importa. Você não precisa explicar a si mesmo, você só precisa estar presente. E nessa presença, um novo tipo de paz começa a se formar. Há alguém que veio à sua mente enquanto você estava ouvindo, alguém que tem carregado um peso similar, alguém que precisa ouvir que não foi esquecido. Compartilhe esta mensagem com essa pessoa, não como uma correção, mas como um cuidado, uma entrega simples que diz que você a vê e está pensando nela. Você não precisa ter as palavras para explicar isso, você só precisa enviá-la. E nesse envio, você se torna parte da resposta para a espera dela. Isso não é um peso, é um privilégio, e é uma das maneiras pelas quais o amor se move pelo mundo. Se você tem esperado para nomear o que você é, deixe que este seja o momento em que você concorda com a verdade. Digite, eu sou escolhido nos comentários como uma declaração de que você não está mais resistindo ao amor que tem formado você. Isso não é um desejo, é uma confirmação, uma declaração simples que diz que você está pronto para receber o que está sendo oferecido. Você não precisa sentir dignidade para dizê-lo, você só precisa ser honesto.
E nessa honestidade, um novo tipo de paz começa a se formar. Esta sexta-feira tem sido um marcador, não um destino, um ponto em uma história mais longa que está sendo escrita com cuidado. A espera não foi vazia, e o surgir não é uma recompensa, mas uma continuação do mesmo trabalho fiel. Você tem sido formado em ocultamento e está sendo convidado a subir com paz e clareza. O silêncio não foi abandono, e a incerteza não foi um veredito, mas um convite para discernir o que está sendo formado em você. Você não está atrasado, e você não foi esquecido. Você está no tempo certo para a vida que está sendo preparado para viver. Caminhe para frente, não como alguém que chegou, mas como alguém que está finalmente pronto para se mover. Que a paz seja a lente através da qual você vê esta estação, e que a clareza seja o companheiro que caminha com você pelos dias que vêm. Que você pare de interpretar cada silêncio como abandono, e que comece a ouvir os convites silenciosos que estão sendo falados nos espaços entre o barulho. Que você tenha a coragem de estabelecer limites que protegem o que está surgindo em você, e a sabedoria de responder com fé em vez de medo. Que você saiba que não está sozinho, mesmo quando parece que está, e que confie que o amor que tem formado você é o mesmo amor que o levará para frente. Há outros em todo o mundo ouvindo estas mesmas palavras em sua própria língua, em sua própria sexta-feira, em sua própria estação de espera, e eles também estão sendo convidados a subir com paz. Você é parte de uma história maior, e sua espera não é desperdiçada. Está selado.